pois há diversas espécies de mortes, algumas nas quais o corpo permanece, em algumas ele desaparece, juntamente com o espírito. Isto geralmente ocorre apenas em solidão, seguindo a vontade de Deus. E ninguém testemunhando o fim, dizemos que o homem está perdido ou partiu para uma longa jornada. O que de fato ele fez, mas às vezes, sabe, às vezes isso aconteceu às vistas de muitos, como mostram testemunhos abundantes. Em um tipo de morte, o espírito também morreu. E sabe-se que isso ele fez enquanto o corpo ainda mantinha o vigor por muitos anos. Às vezes, como é atestado de modo verídico, ele morreu com o corpo, mas, passado um tempo, ergueu-se novamente naquele lugar em que o corpo decaiu. Conta um Conto apresenta de Ambrose Bierce, um habitante de Carcoça. Narração Marcelo Fávaro. Tradução Roberto de Souza Calço. Ponderando estas palavras de Raleigh, que Deus o tenha, e questionando o seu pleno significado, como alguém que, recebendo uma intimação, todavia se pergunta se não há algo por trás além do que ele discerniu. Não notei para onde havia eu vagado, até que um súbito vento gélido, ao atingir o meu rosto, reviveu em mim uma consciência das cercanias em que eu me encontrava. Observei com espanto que tudo parecia pouco familiar. Para todos os lados estendia-se uma planície árida e desolada, coberta com altas moitas de grama ressequida, que estalavam e assoviavam no vento do outono, com Deus sabe que tipo de sugestão misteriosa e inquietante. Projetando-se a longos intervalos acima dela, erguiam-se rochas de formas estranhas e de cores sóbrias, que pareciam ter um entendimento entre uma e outra e trocar olhares de significação desconfortável, como se tivessem soerguido suas cabeças para observar a questão de algum pressentido evento. Umas poucas árvores derrubadas pelas intempéries aqui e ali apareciam como líderes nessa malévola conspiração de silenciosa expectativa. O dia, pensei, já devia avançar bem, embora o sol estivesse invisível. E apesar de sensível ao fato de o ar estar seco e gelado, a minha consciência disso era antes mental do que física. Eu não sentia qualquer desconforto sobre toda a desolada paisagem. Um dossel de nuvens baixas, cor de chumbo, pendurava-se como uma maldição visível. Em tudo isso havia ali uma ameaça e um presságio, um vislumbre do mal, uma intimação de ruína. Pássaro, fera ou inseto não havia. O vento suspirava nos ramos nus das árvores mortas, e a grama cinzenta dobrava-se para sussurrar o seu pavoroso segredo para a terra. Mas nenhum outro som nem movimento quebravam aquela
ladainha terrível desse lugar desolado. Observei na pastagem uma quantidade de pedras, completamente desgastadas pelo tempo, evidentemente esculpidas com ferramentas. Estavam partidas, cobertas com musgo e meio afundadas na terra. Algumas jaziam prostradas, algumas se inclinavam em vários ângulos, nenhuma na vertical. Eram obviamente lápides, túmulos. Embora essas lápides tumulares propriamente não existissem mais, seja como montículos ou depressões, os anos os haviam nivelado. Espalhados aqui e ali, mais blocos maciços mostravam onde alguma tumba pomposa ou ambicioso monumento uma vez atirara o seu débil desafio ao esquecimento. Tão velhas pareciam essas relíquias, tão velhas, esses vestígios de vaidade e esses sinais de afeição e de piedade, tão velhas, tão danificados e desgastados e maculados, tão negligenciados. Desertado, esquecido estava o lugar, que não pude evitar o pensamento de que era, talvez, quem sabe, o descobridor do solo funerário de uma raça pré-histórica de homens cujo próprio nome havia há muito extinto. Bem, preenchido essas reflexões, fiquei por algum tempo desatento quanto à sequência das minhas próprias experiências. Mas logo pensei: como eu cheguei aqui? Um momento de reflexão pareceu aclarar e ao mesmo tempo explicar, embora de um modo inquietante, o caráter singular com que minha imaginação investia tudo o que eu via ou ouvia. Eu estava doente. Sim, lembrava-me agora de que estivera prostrado por uma febre súbita e que minha família me contara que, em meus períodos de delírio, eu constantemente gritara por liberdade e ar, e fora seguro na cama para prevenir minha fuga para o ar livre. Agora eu havia escapado da vigilância dos que cuidavam de mim e havia vagado para onde? Eu não conseguia conjecturar onde eu estava. Como eu cheguei aqui, eu estava doente, sim. Claramente estava a uma distância considerável da cidade onde vivia. A famosa e antiga cidade de Carcosa. Nenhum sinal de vida humana parecia visível ou audível. Nada de fumaça, nem o latido de um cão de guarda ou gado sendo tocado, ou o grito da brincadeira das crianças, nada. Nada. Além desse desolado local funerário, com seu ar de mistério e de pavor, em razão do meu próprio cérebro desnorteado. Não me tornava delirante outra vez? Agora, além de qualquer intervenção humana? De fato, não era tudo uma ilusão da minha loucura. Chamei em voz alta os nomes de minhas esposas, de meus filhos, estendi minhas mãos à procura deles, mesmo enquanto caminhava por entre as pedras desgastadas e sobre a grama ressequida. E um ruído atrás de mim fez com que eu me virasse. Um animal selvagem, um lince, aproximava-se. Veio-me um pensamento: se eu desmaiar aqui no deserto,
Se a febre retornar e eu não conseguir, esta fera saltará sobre o meu pescoço. Atirei-me contra ele, gritando. Ele passou trotando tranquilamente a distância de um toque e desapareceu por trás de uma rocha. Um momento mais tarde, a cabeça de um homem pareceu erguer-se do solo, a uma curta distância de mim. Ele subia a inclinação mais distante de uma colina baixa, cuja crista dificilmente poderia ser distinguida do terreno em torno. A sua figura completa logo tornou-se visível contra o fundo de nuvens cinzentas. Estava meio nu, meio coberto por peles, seu cabelo em desalinho, sua barba longa e desgrenhada. Em uma das mãos carregava arco e flecha, a outra sustinha uma tocha ardente como uma longa trilha de fumaça negra. Ele caminhava lentamente e com cuidado, como se temesse cair em alguma cova aberta, oculta pela grama alta. Essa estranha aparição surpreendia, mas não alarmava. E eu tomei um curso que me faria interceptá-lo com um familiar cumprimento. Deus esteja convosco. Ele não me deu atenção, nem diminuiu o passo. Meu bom forasteiro, continuei. Estou doente. Estou perdido. Aponte-me a direção, eu lhe suplico. Aponte-me a direção de Carcoça. O homem irrompeu em um canto bárbaro, em língua desconhecida, passando por mim até desaparecer. Uma coruja no galho de uma árvore apodrecida piou desoladamente. E foi respondida por outra, ao longe. Olhando por cima, vi, por uma brecha das nuvens, Aldebaran e Asíades. Em tudo isso havia uma sugestão de noite. E o lince, o homem com a tocha e a coruja. Contudo, eu via mesmo as estrelas na ausência da escuridão. Via, mas aparentemente não era visto nem ouvido. Sob que terrível encanto eu vivia. Sentei-me junto à raiz de uma grande árvore, considerando com seriedade o que seria melhor a fazer. Que eu estava louco, eu não podia mais duvidar. Porém, reconhecia um terreno de dúvida nessa convicção. Não tinha traço algum de febre. Eu tinha em tudo um senso de euforia e vigor totalmente estranhos a mim, um sentimento de exaltação mental e física. Meus sentidos pareciam estar totalmente alertas. Eu podia sentir o ar como uma substância ponderável. Eu podia ouvir o silêncio. Uma grande raiz de árvore gigante, em cujo tronco eu me apoiava, sustinha presa em seu abraço uma laje de pedra, parte da qual se salientava para dentro de um recesso formado por uma outra raiz. A pedra estava assim parcialmente protegida do mau tempo, embora grandemente decomposta. Suas beiradas haviam se arredondado com o desgaste, seus cantos comidos, sua superfície profundamente sulcada e abrasada. Partículas resplandecentes de mica eram visíveis na terra e ao seu redor, vestígios de sua decomposição. Essa pedra havia aparentemente marcado a sepultura a partir da qual brotara a árvore há eras passadas. As raízes exigentes da árvore haviam roubado a sepultura e aprisionado a lápide. Vejam. Um vento súbito empurrou algumas folhas e galhos secos da face superior da pedra. Vi as letras de uma inscrição em baixo relevo e dobrei-me para lê-la. Deus do céu, o meu nome.
o nome completo, a data do meu nascimento e a data da minha morte. Uma viva coluna de luz iluminou todo esse lado da árvore, quando me levantei de um salto em terror. O sol erguia-se no oriente rosado, e eu me vi entre a árvore e o seu largo disco vermelho, e nenhuma sombra escurecia o tronco. Um coro de lobos uivantes saudou o alvorecer. Eu os vi sentados sobre as patas traseiras, sozinhos ou em grupos, na assembleia de montículos irregulares e de túmulos que preenchiam metade de minha perspectiva deserta, estendendo-se até o horizonte. E então eu soube, eu soube que estas eram as ruínas da famosa e antiga cidade de Carcosa. Tais são os fatos dados a conhecer ao médium Barrows pelo espírito José Alar Robardin. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas um narrador. Muito bem, no Não Me Mate, eu sou apenas o narrador de hoje. Olha esse Médium Barrows aí, é o que apareceu no conto de ontem, viu? Que eu narrei Ai, gente, esqueci já. O Luar sobre a Estrada, né? Conta aí uma história sobre a perspectiva da mãe, do pai e do filho, né? São 3 narradores e o depoimento da mãe é colhido por meio de um médium, já que ela já estava morta no começo do conto. E era esse médium aí que ele usou no Habitante de Carcosa. E se você leu O Rei de Amarelo, de Robert Chambers, ou o conto chamado de Cthulhu, do Lovecraft, sem dúvida a palavra Carcosa não é estranha, né? Ela também, eu ouvi alguma coisa sobre Carcosa no True Detective, né? Naquela série que remonta a um texto do Ambrose Bierce, e nada mais é do que essa cidade muito antiga, fictícia, é claro, né? Apresentada após sua destruição por um estranho personagem que viveu lá. Então ele acorda ali eras depois, né? E ela, como o Ambrose Bierce, ele é anterior ao Chambers, ao Lovecraft e ao Algernon Blackwood, eles usam essa palavra aí, essa Carcosa emprestada, né, numa incontestável homenagem ao seu criador, né? Lembrando aqui, hoje eu coloquei no meu Insta, um quiz do Ambrose Bierce, e eu tava lendo assim coisas sobre a história desse escritor. É incrível, assim. Ele, nascido em 1840 e poucos, ele aos 20 anos participou de uma guerra lá nos Estados Unidos, tomou um tiro na cabeça que, segundo ele mesmo, fala que esfarelou o crânio dele, né? Ele conta, porque ele sobreviveu, é claro, né? E era um homem loiro, alto, bonito, né? As mulheres consideravam-no irresistível, né? E ele dizem até que ele foi agraciado, né? Muito bem dotado pela natureza, ao ponto de nunca ficar nu perto de uma mulher com medo dela ficar com medo, né? Dela não aceitar deitar com ele. E fora isso, era um cara o mais odiado da sua geração. Ele escrevia contra tudo, contra todos, era um pessimista daqueles solitários que odiava até. Ó, pra você ter uma ideia, além de ser ateu, e eu não tenho nada contra os ateus, aliás, eu tenho mais a favor do que contra. Ele nem de cachorro gostava, diz que ele odiava cães. Se ele visse um cachorro na rua, ele metia bicuda. Coisa horrível, Jesus. Então, era uma pessoa difícil, né? Um crítico
sádico em suas palavras, satírico em suas palavras, e que aos 72 anos, numa viagem ao México, ele simplesmente desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Arlindo Orlando, você sumiu. E Ambrose Bierce é essa pessoa. A gente não sabe se ele morreu em 2013, 2014, né? Já que ele sumiu no final do ano de 2013, as ideias. Tô ficando doido. 1913 ou 1914. Então, gente, esse negócio de literatura é um negócio muito legal. Você começa a pesquisar, é claro, gente, se você for esperar uma pessoa perfeita para consumir os seus textos, você não vai ler nada nesse mundo, nem o Pequeno Príncipe, que fala de coisas lindas, maravilhosas. Você vai, se você for pesquisar a vida das pessoas, porque as pessoas fora da internet, elas são erráticas, são desprezíveis em alguns momentos. Ninguém é santinho a vida inteira, e a gente também costuma, quando tem um distanciamento maior, costuma olhar para aquele determinado autor do ponto de vista estático, como se a vida dele não fosse evoluindo ao longo de sua estadia na Terra. Então é muito fácil a gente chegar e falar assim: mas o Lovecraft era racista, o Monteiro Lobato higienista. E a gente costuma pegar essas visões baseando-se em um momento da vida da pessoa, sem levar em conta que ela envelheceu, que ela foi mudando. Alguns textos do Monteiro Lobato são uma crítica ao próprio acusação que ele recebe hoje em dia. Né? Por exemplo, se você lê o texto Negrinha, você vai ver uma crítica mordaz ao racismo, né? E o próprio Lovecraft, ele vai amansando também, lembrando que ele era aquela... E nada, não é passando pano, não, porque eu acho um desperdício a pessoa que usa o argumento: mas tem que ver naquela época, Não, naquela época já tinha, há 100 anos, a discussão sobre o racismo já era bem avançada, já era muito avançada. Então... mas em 1900 era outro mundo. Sim, era outro mundo, claro. A gente evoluiu muito. Porém, quem se dedica à leitura, um escritor, pelo menos se situar no mundo, né? Mesmo assim, eu não costumo condenar leituras. Marcelo, mas você leu Monteiro Lobato, você leu a obra toda do Lovecraft. Sim, tem algumas obras do Lovecraft que eu vi que a base da obra era o racismo, e aí eu não trouxe, porque não me senti bem narrando, eu deixei de lado. Agora, pegar livro e tacar na fogueira, como no Fahrenheit 451, né, 451, eu não vou fazer esse papel. Eu não vou aqui fazer o papel da Santa Inquisição, porque não, você não pode ler Charles Bukowski, você não pode ler. Se a gente começar por essa premissa, a gente vai chegar num ponto que a gente não vai ler nem a Bíblia mais, porque a questão da proibição é uma vontade que não tem fim. Você começa proibindo isso, quando vê, é só pegar num condomínio aí, você começa proibindo pequenas coisas. E essa sede de proibição, ela nunca tem fim. Pode ser, sei lá, a síndrome do pequeno poder, e eu posso aqui estar até me alongando mais do que eu gostaria, porque esse Habitante de Carcosa aqui é um conto incrível realmente, é um onírico, né? As imagens que ele cria, as cores, os sons, eu sinto narrando esse barulhinho do vento no deserto, essa coisa meio amarelada, meio avermelhada, e entrei no conto. Já tinha narrado os 100 primeiros contos logo no comecinho do canal, agora narro novamente para vocês. Muito obrigado, comente o que você achou e dê um like lá no Insta comigo, que você faz falta lá. Eu tô com pouquinhos seguidores lá, eu tô precisando de me dar um gás para eu poder fazer mais conteúdo, ok? Até a próxima.